Nós estamos estudando uma série que eu estou intitulando Você Pode Ter Esperança. E começamos a passear em vários textos bíblicos, estudando a palavra de Deus. Mas hoje, especificamente, e há 2 semanas atrás, nós começamos a olhar também o livro de Mateus, capítulo 5. E no capítulo 5 de Mateus, nós temos um grande privilégio de ter registrado ali um sermão que nós chamamos de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Porque esse sermão foi proferido em montanhas, né? E nos outros livros você vai perceber que ele está todo fragmentado, ele aparece em várias porções diferentes em todo o Novo Testamento. Marcos, Lucas, João também vai apresentar fragmentos do Sermão do Monte, mas Mateus ele traz de uma forma bem organizada. E aqui você vai encontrar então a partir do versículo 8, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 8, alguns recados. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. É interessante porque essas bem-aventuranças, essa palavra de felicidade, essa palavra de alegria, né? A palavra bem-aventurança ou bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele que sempre vai ter nesse discurso a primeira expressão trazendo à memória como você pode ser feliz. Feliz é aquele que. E aqui nós vamos olhar com um outro olhar. Tem esperança aquele que. Olha só comigo o versículo 8, ele nos diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, se você for limpo de coração, se você buscar santidade, você pode ser alguém que está com o coração cheio de esperança, cheio de alegria. Você pode ter esperança por buscar santidade. Mas o que é esse negócio santidade? Geralmente, por causa da nossa cultura familiar e às vezes até as influências que nós recebemos na nossa escola, a figura que nós construímos de santos geralmente está relacionada a alguém muito piedoso, que sempre está com a mãozinha cruzada, assim, em forma de oração, com os olhos olhando para cima, como se estivesse contemplando o Senhor. Mas o termo santo no Novo Testamento não tem nada a ver com isso. O termo santo significa literalmente separado. A palavra santo é alguém que é separado, mas separado de quê? Separado de tudo que nos separa de Deus. Ou seja, alguém que percebe que a mentira nos separa de Deus. Logo, esse alguém se separa da mentira. É alguém que percebe que o engano nos separa de Deus. Logo, essa pessoa decide se afastar do engano. É alguém que percebe que o roubo nos separa de Deus. Logo, essa pessoa se separa do roubo. Que a traição, que as injúrias, que as palavras torpes nos separam de Deus. Logo, nós somos pessoas que nos afastam dessas coisas. Nos separamos disso porque buscamos essa purificação, essa limpeza de coração para ter a felicidade, mas também para encher o nosso coração de esperança. Que grande privilégio é o nosso poder ter uma referência para saber como deve ser o nosso comportamento. Sabe? Eu gosto de estudar e a maioria de vocês já me ouviu falando sobre essas coisas, né? Que eu gosto de estudar. É uma coisa que me dá muita alegria poder estar sentado na frente de um livro, estudando, escrevendo sobre as coisas que eu estou aprendendo. E eu já li muitas pessoas boas, mas já li muita gente ruim também. Já ouvi muita gente boa, mas já ouvi muita gente ruim também.
O fato é que tanto as pessoas boas quanto as pessoas que não são tão boas assim, elas têm um conceito sobre o que deve ser o nosso comportamento, ou como nós precisamos viver, qual é o padrão que nós precisamos seguir. Mas na verdade, a grande minoria, vai falar que a maioria precisa seguir Jesus. Um ou outro vai falar, siga o fulano de tal que ele tem as melhores ideias, siga o Beltrano porque ele tem sucesso, ou aquele que já conseguiu realizar todos os seus sonhos, faça assim, faça assado, faça aqui, faça acolá, que com certeza você vai conseguir a felicidade. Quando na verdade, quando nós olhamos para João capítulo 14, versículo 6, texto esse que foi mencionado hoje pela manhã na rádio, pela Sandra, nós lembramos que a verdade está centralizada em Cristo, porque Ele afirma, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você deseja ter esperança, se você deseja ser feliz, se aproxime de mim, aprenda de mim, porque assim você estará limpando o seu coração e buscando santidade. Separar-se das coisas que na verdade te separam de Deus. E ao se separar das coisas que te separam de Deus, se aproximar mais de Deus para ouvir a sua voz, para entender a sua vontade, para aceitar as suas bênçãos. Sabe, tem uma coisa que é muito curiosa, e eu me peguei já muitas vezes assim, eu não sei se de repente algum de vocês que está aqui, alguém que está assistindo aí, já se pegou assim às vezes. Eu já me peguei algumas vezes diante da bênção de Deus, mas não querendo aceitar ou receber aquela bênção, porque eu não me achava digno de receber aquelas coisas, ou de ouvir aquelas coisas, ou de ter aquelas coisas. Eu já perdi a conta, na verdade, a quantidade de vezes que eu já reagi assim, quando o Senhor colocou na minha vida diante de mim alguém ou alguma coisa para que eu recebesse daquela pessoa, de repente uma palavra, um conselho, uma oração, ou algo que eu sempre desejei, que eu quis, que eu orei, que eu pedi, e estava diante de mim e eu acho que não sei, não mereço. De verdade, nenhum de nós merece nada. Nós não merecemos nada. Mas o nosso Pai Celeste, que é bom, de acordo com Mateus capítulo 6, você vai descobrir isso, Jesus falando, encontrando os seus discípulos e falando, olha, se vocês que são pais oferecem coisas boas para os seus filhos, e vocês são pais que têm a perversidade dentro de vocês, imagina Deus que é bom, que é amoroso, vai oferecer coisas grandes, maravilhosas, para que as experiências que vocês terão sejam experiências extremamente marcantes e incríveis. Será que você tem sido alguém que tem buscado limpar o seu coração, até para você aceitar também as bênçãos que o Senhor está colocando diante de você? Imagina, o Senhor coloca diante de nós as suas bênçãos e nós olhamos assim, não, passa para frente, passa para outro. Uma palavra de bênção, às vezes até uma quantia financeira. Eu diria que esse é o meu fraco. Quando alguém chega com dinheiro na mão e fala, olha, esse é para você, eu falo, Deus que me livre, que o Senhor te repreenda. E a pessoa fala, mas foi Deus que pediu para eu dar para você. E o sangue de Jesus tem poder. Como eu tenho dificuldade em receber uma oferta, em receber uma palavra, em receber uma bênção, coisas assim. Tenho muita dificuldade. E eu estou abrindo meu coração aqui porque talvez tenham pessoas aqui diante de nós que também tenham essa dificuldade. E assim como pode ter gente que me ouviu falar isso e falou, pastor, então passa para mim que eu recebo sem problema nenhum. Estou vendo a Juliette balançando a cabeça ali, né, Juliette? Ah, Juliette.
O Márcio fez assim também, né, Márcio? Estou de olho aí, Márcio. O Manuel foi o primeiro também, né? O Manuel levantou a mão assim: vem em mim, Senhor. Algumas não têm dificuldade, mas eu tenho. E eu preciso trabalhar isso constantemente e agradecer, porque quem está proporcionando essa bênção é o Senhor. Quem está proporcionando isso é o Senhor. Mas eu preciso limpar o meu coração para me aproximar mais de Deus, para me aproximar mais das coisas que o Senhor deseja que eu experimente dia após dia. Você tem buscado santidade na sua vida? Tem limpado o seu coração das impurezas que te afastam de Deus? Como está a sua mente? Ela está cheia das coisas de Deus ou ela está cheia das coisas da carne? Que o Senhor nos ajude a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós precisamos da orientação do Senhor, nós precisamos da direção, do guiar do Senhor na nossa vida. O versículo 9 ainda nos diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você estiver disseminando a paz, você pode encher o seu coração de esperança. Se você estiver buscando santidade, você pode encher o seu coração de esperança. Mas disseminando a paz, você enche o seu coração de esperança e lembra, porque as outras pessoas falarão que você é filho de Deus, um representante de Deus nessa terra. Olha que coisa incrível. Mas sabe, eu não sei se você tem essa percepção, eu tenho tido essa percepção nos últimos dias, que algumas pessoas estão tão envolvidas em discussões, que elas são incapazes de perceber que elas estão aprisionadas por Satanás. Eu não sei se você já viu isso, mas a quantidade de discussão que existe nas redes sociais por partido político, não está escrita. Você quer causar na rede social? Posta alguma coisa, seja qualquer coisa, independente do partido, seja direita ou esquerda, posta qualquer coisa sobre política. Você vai ver as bombas começarem a explodir. Explode uma aqui, explode uma ali, explode uma acolá. Pessoas que você nunca imaginou que estavam fragilizadas nessa área, começam a discutir, começam a se ofender, começam a se machucar, a se amaldiçoar. Não sei se é só eu que estou tendo essa percepção, mas algumas pessoas deveriam disseminar a paz, porque são filhos de Deus e acabam disseminando o ódio, a rivalidade, acabam disseminando a maldição na vida de outras pessoas, a guerra. Ao invés de semearem paz, semeiam guerra, onde quer que estejam. Mas a minha pergunta é: será que essas pessoas que semeiam guerra são reconhecidas como filhos de Deus? Ou filhos do inimigo de Deus? Ou se constituem inimigos de Deus? E é interessante, porque às vezes nós caímos nessa cilada sem nem mesmo perceber. Quer ver um outro exemplo? Se alguém chegar para você e falar mal da sua igreja, nossa, você já se prepara para o fight, não é verdade? Coloca a mão aqui, baixa a cabeça, fala osse e vai para cima. Não quer nem saber. Você fala mal de mim, mas você não fala mal da minha igreja. Você fala mal de mim, mas você não fala mal do meu pastor. Você fala mal de mim, mas você não fala mal dos músicos. Gente, quando na verdade nós deveríamos propagar a paz, semeá-la em todas as esferas onde nos encontramos, sejam elas reais ou virtuais, dentro dos nossos lares ou fora deles, nos nossos ciclos de amizade ou com pessoas que nós nem conhecemos. Quando alguém puxa um assunto para, de certa forma, tentar fazer algo que vai explodir dentro de nós, nos afastando desse papel de filho de Deus,
opa, espera lá. Esse tipo de conversa não é o tipo de conversa onde eu devo estar. Esse tipo de palavra não é a palavra que eu devo lançar na vida das pessoas. Esse tipo de comportamento não é o comportamento que eu devo ter. Por isso, se você está disseminando a paz, você é reconhecido como filho de Deus e pode ter esperança. Então, nós já aprendemos duas coisas importantíssimas aqui. Se você busca purificação, santidade, limpeza no seu coração, você pode ter esperança. Se você está disseminando a paz, você pode ter esperança. Mas eu queria perguntar, você tem sido um propagador da paz? Lá na sua casa, quando a sua esposa chega, querendo pular no seu pescoço, você tem propagado a paz? Quando seu marido chega estressado, querendo quebrar todo mundo no meio, você tem propagado a paz? Quando seu filho chega com uma nota que não é tão agradável assim, você tem propagado a paz? Quando as coisas chegam, e as coisas que eu menciono são as contas que chegam e te tiram todo tipo de dinheiro que você poderia ter e não ter, porque às vezes você paga até com o que não tem. Você tem disseminado a paz? Quando alguém, ao invés de escrever uma palavra boa naquilo que você posta, com uma grande expectativa nas redes sociais, de repente alguém vem e coloca uma crítica. Você tem disseminado a paz? Quando a oportunidade é de falar sobre o amor e você de repente se envolve com uma emoção tão destrutiva e fala sobre o ódio e dissemina o ódio? Você tem propagado a paz? Você tem vivido como um filho da luz ou um filho das trevas? Aqueles que disseminam a paz são filhos da luz. E aqueles que disseminam a guerra, a confusão, a ira, são filhos das trevas. E é interessante, porque muitas vezes nós apagamos a luz que há em nós, porque nós nos envolvemos em situações de guerra. Mas não é guerra no mundo espiritual, é guerra aqui, tete a tete, eu e você, olho no olho, pessoas que nos amam, que precisam de nós e que nós ofendemos, machucamos, abandonamos, deixamos de lado. Você tem disseminado a paz? Versículo 10 e 11, ele encerra a pregação dizendo assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Você pode ter esperança se você está buscando santidade. Você pode ter esperança se você está disseminando a paz. Mas você pode ter esperança também se as outras pessoas estiverem fazendo gracinhas com você. Olha que coisa engraçada isso, né? E terrível, na verdade. Se estiverem fazendo graça com você, porque você segue a Jesus. Eu lembro das vezes na minha sala de aula, que eu me aproximava dos meus amigos e eles falavam: ih, lá vem um crentinho. Eu lembro das vezes nos meus trabalhos anteriores a esse, onde eu chegava no ambiente e as pessoas falavam: ih, lá vem um pastor. Eu lembro das vezes quando eu estava em alguns ambientes, inclusive em ambientes familiares, e as pessoas me olhavam meio torto, me reprovando ou julgando as minhas atitudes, porque aquelas atitudes, de certa forma, eu fazia intencionalmente para refletir intencionalmente atitudes de Cristo. Eu lembro de algumas vezes eu falar algumas coisas e ser repreendido por falar palavras de bênção para a vida daqueles que estavam ao meu redor. Eu lembro de outras vezes eu tentar falar algo ou me portar como um cristão e ser repreendido porque aquele ambiente não aceitava aquele tipo de postura. Eu lembro de algumas vezes ter postado, inclusive nas minhas redes sociais, mensagens de encorajamento e de vida, e pessoas do nada surgirem como se estivessem
possuídas até do inimigo, colocando coisas contra, não a palavra que eu tinha postado, mas contra mim, por desejar abençoar a vida de pessoas. E aí eu lembro também que esse texto me enche de esperança, porque quando me injuriarem ou mentindo, falarem todo mal contra mim, eu posso me considerar um bem-aventurado e encher o meu coração de esperança. Eu não sei como é que está a sua condição, a sua vida lá no trabalho, mas eu conheço um montão de gente que sofre, de certa forma, uma perseguição. Eu não sei como é que está a sua vida lá na sua casa, você que é sozinho como cristão. Eu conheço um monte de gente que a família abandona, que a família fala mal, que a família não quer saber, porque a pessoa simplesmente entregou a sua vida ao Senhor, para ter na sua vida uma direção, uma esperança, encher-se de paz, a bênção de Deus inundando o seu ser, para abençoar a vida de outras pessoas. De repente você que está aqui, você que está aí, é alguém assim, que está se sentindo de certa forma oprimido, mas hoje eu vim nesse lugar para te dizer que se você está buscando santidade, você também vai encontrar alegria e esperança. Se você está buscando e disseminando a paz, você também vai encontrar a alegria e vai ser cheio da paz que excede todo o entendimento. E se tem pessoas se levantando contra você, você pode ter certeza, convicção absoluta no seu coração, que quem luta por você, quem está à sua frente, é o Senhor dos Exércitos. E basta uma palavra dele, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao outro lado, e você não será atingido. Mas você precisa buscar santidade. Está purificado pelo sangue do Cordeiro, pela sua palavra que é santa, que é viva e eficaz. Precisa ser alguém que dissemina paz onde quer que esteja, e todas as vezes que você for tomado por um impulso carnal, você vai lembrar quem você é em Jesus, filho de Deus, filha de Deus, que não aceita as injúrias, as mentiras e a condução de Satanás. Muito pelo contrário, que purifica o seu coração, que enfrenta repreensões, que ouve palavras de gracejo, piadinhas, pessoas que se reúnem talvez contra você, pessoas que se levantam e falam mal da sua postura, mas você sabe que você pode ter o teu coração cheio de esperança por estar na direção certa, no caminho certo, vivendo a bênção do Senhor na sua vida. Por isso, se você está buscando santidade, alegre-se hoje, o Senhor está te vendo. Se você está disseminando a paz, alegra-te agora, o Senhor está te vendo. E se você está sofrendo afrontas, tenha por motivo de grande alegria. Olha o que o texto diz: bem-aventurados, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Os primeiros cristãos consideravam motivo de grande alegria passarem por tribulações. Tiago vai nos escrever assim no capítulo 1, nos primeiros versículos: tem por motivo de grande alegria, vocês passarem por tribulações, por grande sofrimento. Quando você vai ler um pouco da história do cristianismo, os primeiros mártires, eles praticamente se entregavam para morrer pela causa de Cristo. Eles praticamente jubilavam, alegravam o seu coração por se acharem dignos por morrer pela causa de Cristo. Um destes, chamado Policarpo de Esmirna, ficou muito chateado com a sua mãe, porque o seu pai foi pego
e foi levado como mártir, e ele foi preso num quarto pela sua mãe. A sua mãe tirou todas as suas roupas e o prendeu num quarto, porque ela não queria que ele fosse para fora da sua casa, para que ele não fosse pego como um mártir. Ele escreve em uma das suas cartas que ele tinha ficado naquele momento muito chateado, mas depois o Senhor revelou a ele o porquê que ele não foi martirizado. Ele se tornou um dos maiores defensores da fé da sua época, um dos maiores escritores da sua época, alguém que mais falou sobre o amor, porque era discípulo de João, o apóstolo do amor. Talvez você também tenha passado por grande, ou está passando por grande tribulação. Eu queria dizer para você que você pode encher o seu coração de esperança, se essa tribulação é por causa do nome de Jesus. Mas mesmo assim, ao olhar para esse texto, eu gostaria de orar nesse tempo. Orar por pessoas que, ao olharem para esse texto, olharem para essa palavra, perceberam que talvez não tenham buscado santidade no seu dia a dia, purificação, e por isso seu coração está tão vazio, sem esperança, sem objetivo, sem sentido algum. Eu quero orar por pessoas que, ao invés de disseminarem a paz, têm disseminado ódio, mas hoje foram tocadas pelo Senhor e querem suplicar a misericórdia do Senhor e clamar pela direção do Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz que se nós vivemos no Espírito, nós somos direcionados pelo Espírito, não pela carne. Mas nós precisamos viver no Espírito de Deus, direcionados pelo Espírito de Deus. Então, se você é uma dessas pessoas que deseja purificar o seu coração, se coloque de pé. Se você deseja disseminar a paz e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, se coloca de pé. Que deseja se alegrar em meio às lutas, mas nas lutas que tem a ver com o caminho que o Senhor tem traçado para a sua vida, e esse é o caminho que você deseja viver, mesmo que envolva injúria, sofrimento, pessoas falando mal de você, familiares olhando torto para você. Há de chegar um dia em que o Senhor será glorificado através da sua vida. Deus usará você como um instrumento poderoso para a conversão e salvação de todos esses que estão hoje rindo de você. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Por isso nós vamos orar, clamando ao Senhor que enche o nosso coração de esperança, mas nos transforme em instrumentos poderosos nas suas mãos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo onde nós podemos olhar para a Tua Palavra. Ela nos desafia a buscar santidade. Porque quando nós buscamos santidade, quando nós somos santos, nós nos afastamos de tudo que é impuro, de tudo que é vergonhoso, de tudo que nos afasta de Ti, e nos aproximamos mais e mais de Ti, e vamos absorvendo do Senhor, e ao absorver do Senhor vamos brilhando com tanta intensidade, e as trevas que muitas vezes tentam nos tomar batem em retirada, e as nossas palavras são palavras de paz, não palavras de guerra. As nossas palavras são palavras gentis, não palavras duras, pesadas, ofensivas. A nossa própria vida começa a produzir vida nas outras pessoas. Mas nós juntos agora queremos colocar também diante do altar do Senhor aqueles que olham para nós e nos julgam por querermos ser mais parecidos contigo. Alguns deles tramam planos contra nós. Alguns falam mal de nós, fofocam usando o nosso nome, inventam mentiras, injúrias e tantas outras coisas por causa do nome de Jesus que nós carregamos. Mas Espírito Santo de Deus, visita estes agora onde quer que eles estejam e se revela a eles de forma poderosa, revelando a eles aquilo que o Senhor deseja, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo de Deus,
convertendo o coração de pedra em um coração maleável, de carne, onde haja arrependimento e busca do Senhor. E se for da tua vontade, usa as nossas vidas para poder testemunhar da glória de Deus na vida destes. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém.